Boa tarde. Então, vamos começar? A gente começa com o chegando. Só para fazer uma pequena apresentação da história da gravação. Hoje o tema é acolhimento de usuários, criança e adolescente da droga, da Dr. Pedro Gabriel, ex-coordenador. Depois ele se apresenta, é melhor que eu te apresentar. E como eu estava explicando, nesse momento, nossa grande questão é poder identificar qual é o início da família. Então, ele não pôde vir. A ideia de chamar o programa ex-ministro da Saúde, o Pedro Gabriel, foi exatamente para a gente saber, a partir desse olhar do Ministério, qual era o quadro de saúde geral visto por ele e aonde essas crianças e adolescentes usuários de drogas, em situação de rua, ocupavam o grau de preocupação, de demanda por programas específicos. Então, obrigado aí pelo convite. O convite me foi feito também através do Temporão, com quem eu tive a honra de trabalhar no Ministério da Saúde. Foi um dos ministros da Saúde durante o tempo em que eu fiquei lá. Então, pelo que eu estou entendendo, meu nome é Pedro Gabriel Delgado, eu sou psiquiatra e sou professor do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, fui coordenador da Política de Saúde Mental no Ministério da Saúde de agosto de 2000 até final de 2010. Na verdade, eu fiquei até janeiro de 2011, mas naquele processo de transição, né? Então, no início de janeiro de 2011, eu ainda estava no Ministério esperando, já saindo da função. Então, nesse contexto de 2011, 2012, da política de drogas, eu acho que o que se passou no Rio de Janeiro de alguma forma, foi um modo de apresentação de uma situação que estava ocorrendo no país todo desde 2008. Entre 2008 e 2009 é que começou a ocorrer no Brasil como um todo um intenso debate a respeito do fenômeno do crack. Não que, do ponto de vista da presença de pessoas que usavam crack, isso tenha ocorrido a partir de 2008. Na verdade, é do final do século passado que se inicia o consumo de crack nas áreas urbanas aqui no Brasil. Começou por São Paulo. Depois nós sabemos que circunstâncias ligadas ao próprio mercado ilegal da droga faziam com que a distribuição geográfica do uso do crack ficasse restrita a algumas regiões. Isso ocorre até hoje, não é? Para quem trabalha com essa questão diretamente, como política pública, a gente sabe que os territórios onde são utilizadas determinadas drogas têm algumas regras de circulação, que são regras de circulação impostas pela economia do tráfico ilegal, do comércio ilegal das drogas, e pela forma de organização dos grupos que participam do comércio ilegal. Então nós podemos dizer, por exemplo, que hoje
você tem no Rio de Janeiro, outras grandes cidades brasileiras, comunidades pobres e vulneráveis, onde não circula o crack e circulam outras drogas. Então, eu acho que é preciso contextualizar isso, porque não significa que em 2008, 2009, especificamente 2009, houve um aumento do consumo de crack no país. Não se pode afirmar isso. A gente mapeou essa questão insistentemente. Eu sei que na semana que vem, ou no mês que vem, né, vocês vão conversar com Chico Bastos, que fez um estudo recente, é o melhor estudo que tem sobre essa questão. E ele é um estudo também que consegue fazer um mapeamento temporal da circulação do crack. O crack é um nome que se dá a um subproduto da cocaína que em vários lugares do mundo tem outros nomes, mas não tem especificamente uma droga chamada crack, né? Por exemplo, a história do Paco na região de Buenos Aires, que é a pasta base de cocaína, também teve elementos assim, de geografia urbana que primeiro intrigaram os pesquisadores e os profissionais da área de saúde pública, porque havia lugares protegidos e lugares mais sensíveis, digamos assim, mais afetados pelo consumo. Isso ocorreu também quando houve o início da circulação do crack em países mais desenvolvidos do norte da América, como os Estados Unidos e o Canadá, que foi mais no início dos anos 90 que apareceram essas formas de preparo da cocaína, digamos, preparo mais bruto da cocaína, que também se distribuíram em algumas regiões e não em outras. Vide nos Estados Unidos a questão de Boston, que algumas regiões, Boston não é uma cidade nem tão grande assim comparada com o Rio de Janeiro, mas é uma grande cidade também que tinha suas regiões afetadas pelo crack e outras que não eram afetadas pelo crack. Então estou falando isso como meio um contexto geral, porque logo que eu falei sobre essa questão de 2008, 2009, eu próprio me surpreendi, porque ficou parecendo que eu estava dando uma datação do início de um problema epidemiológico, de um agravamento de uma questão epidemiológica. Na verdade, já vinha havendo um certo aumento vegetativo do consumo de crack e de outras formas de preparo bruto da pasta base de cocaína, como a merla, que vinha pela região ali do Paraguai. A cidade, por exemplo, de Campo Grande era uma cidade que ali por 2002, 2003, era muito afetada pelo consumo de merla nas ruas, que é também uma forma de pasta base. Então, o que aconteceu em 2008 e 2009? Em 2008 e 2009, mais 2009, o que aconteceu foi a irrupção de um imenso clamor na sociedade em relação ao problema do crack. Esse clamor que se relacionou à questão da vulnerabilidade social, de pessoas na rua, criminalidade urbana, começou a ser muito associada, ou quase que integralmente associada à questão do consumo do crack. É um fenômeno também que é um fenômeno de quase que um certo fenômeno de compreensão global que se propagou pelo país como um todo. Mesmo lugares onde os jovens em situação de rua consumiam, por exemplo, produtos que não são da cocaína, como, por exemplo, produtos ainda do thinner, da cola, que são inalantes, que não tem nada a ver com a cocaína, e que são também terríveis do ponto de vista da vulnerabilidade desses jovens, se atribuía genericamente ao crack. O que eu estou querendo dizer com essa contextualização? O crack virou uma explicação para o problema da vulnerabilidade urbana, para a população de rua e para a questão da criminalidade urbana e da crise urbana de uma forma geral. Virou uma explicação muito
muito eficaz para isso. Quando nós começamos a verificar qual era de fato o componente epidemiológico dessa questão, nós verificamos que houve alguns fatos relevantes na distribuição espacial do crack, que foi, do ponto de vista da organização dos grupos sociais, houve um aumento do consumo nos setores médios da população, que não consumiam esse tipo de droga. Houve um aumento. Ocorreram algumas situações graves de violência envolvendo pessoas da classe média, que suscitaram a ideia de que havia uma disseminação absoluta do crack nos setores médios. Número 2, cidades pequenas e médias do interior começaram a ter a entrada do crack e do consumo do crack. Isso, conversando com os profissionais de saúde, gestores de cidades médias, digamos, cidades de 80 mil habitantes, de 60 mil habitantes, de 120 mil habitantes, eles sabiam mais ou menos, quase que... Claro, a gente não pode afirmar com certeza, mas quase que precisar. Foi a partir de novembro de 2009, de novembro de 2008, de setembro de não sei o quê. Claro que tem alguma coisa aí que é um pouco do imaginário local, mas que significa também essa questão das regras do mercado ilegal da droga. Aí entra, depois não pode entrar, como se houvesse um certo gerenciamento. É um certo gerenciamento que acabava... Então, esse cenário aí, eu estou colocando o cenário para dizer que não é que em 2009 aconteceu uma explosão do consumo de crack. Nós não sabemos disso e as evidências não comprovam isso, de uma explosão do consumo. O Chico Bastos vai mostrar para vocês a distribuição do número de usuários que nos achados que ele faz, da metodologia que ele usa para esse tipo de pesquisa, porque é uma pesquisa complexa, porque são pessoas difíceis de contactar, não são pessoas que podem ser entrevistadas como os extratos amostrais comuns do IBGE, porque você tem que buscar na rua, usa o método que chama bola de neve, um fala do nome do outro, etc. Mas são bons métodos e usados no mundo inteiro para essas populações que são mais difíceis de abordar, mais difíceis de contactar. Mas o que ele vai identificar é que o número atual, e provavelmente o número da época, é expressivamente menor do que aquilo que passou a ser a estimativa prevalente na época. Que chegou a se falar, eu ouvi números como 6 milhões de usuários e dependentes de crack. Esse número nunca ocorreu. O Chico Bastos vai trazer para vocês números em torno de 600 mil a 1 milhão de pessoas estimadas, e ele é muito cuidadoso com essa estimativa, porque ele sabe que essa estimativa é uma coisa meio sensível, porque virou uma verdade absoluta. O país... Eu ouvi frases no parlamento brasileiro que semelhavam aquela história do Monteiro Lobato com a saúva, entendeu? Que eu ouvi, literalmente, frases ditas por parlamentares médicos, dizendo, ou o Brasil acaba com o crack, ou o crack acaba com o Brasil. Quer dizer, essa retórica é a retórica da época, a retórica que ocorreu naquele período, 2009, 2010. 2008, 2009, 2010. Então, isso estava ocorrendo, chegou a existir, porque você me pede uma coisa meio do contexto e do cenário, né? Chegou a existir o Temporão, como ministro, ele se defrontou diretamente com essa questão. Chegou a existir uma frente parlamentar anti-crack, tá? Essa aí que eu estou estudando. Frente parlamentar que teve um momento que tinha estimativas de 180 parlamentares. Eu não sei se chegava a 180 parlamentares, é a maior frente que podia ter no parlamento na época, entendeu?
é uma frente capaz de, aglutinando outros, dar um golpe de Estado, que só veio ocorrer depois, não é isso? Só veio ocorrer depois, e não exatamente por causa do crack. Mas então o que eu quero dizer é que tem um fenômeno que ocorreu muito importante, que isso, eu não sei se... Eu não estou saindo do tema. É o que prepara essa ação do Rio de Janeiro, é o ambiente também que prepara essa ação do Rio de Janeiro com esse grau de distorção e com esse grau de agressividade do Estado, né, com E maiúsculo, em relação à população usuária de crack. Isso explica um pouco. Outros estados fizeram coisas semelhantes, fizeram iniciativas semelhantes no sentido de tentar excluir do seu ambiente urbano as cenas de uso. Então havia situações, por exemplo, uma capital do Nordeste que tinha uma praça que era uma praça que reunia, onde os usuários se reuniam e consumiam diversos tipos de drogas e também o crack. Diversos tipos de droga e também o crack. Pois bem, nesse município eu tive a oportunidade, como gestor do Ministério da Saúde, de intervir no sentido de evitar um tipo de intervenção que teria sido calamitosa, porque se chegou a ser preparada uma intervenção que tiraria todas as pessoas daquela praça, levaria todas as pessoas para um estabelecimento fechado e tiraria mediante uma tomada de assalto da região. Nas primeiras horas da manhã eu vi pessoas, autoridades, combinando ação desse tipo. O que é uma coisa assim, profundamente sintomática da falta de, primeiro, da falta de qualquer informação mais básica sobre a natureza do problema, sobre o tipo de problema que é, e segundo, do estado de pânico que tomou, de fato, a sociedade e as autoridades, quer dizer, de supor, por exemplo, que se você removesse aquelas pessoas todas ali, parecido com a situação de São Paulo, com a Cracolândia, o problema sumia da sua vista, portanto sumia, deixava de existir. Então, essas situações que foram também, que a gente vê na Cracolândia de São Paulo, de incursões violentas da polícia, se contrapondo a uma tensão permanente entre o programa de Braços Abertos e o programa, que é o outro programa do governo do Estado, mas que é um programa que convive muito com incursões da polícia, incursões violentas da polícia, e agora só tem esse outro programa. Como é que chama o programa do... Recomeço. Que é um programa muito ancorado nas comunidades terapêuticas, né? Porque é um programa muito ancorado no deslocamento das pessoas para comunidades terapêuticas que são instituições fechadas. Tá? A gente pode dizer o seguinte, para não dourar a pílula, podem ter instituições muito boas, podem até ser todas bem intencionadas, mas são instituições de confinamento. Então, quer dizer, é uma resposta de tratamento pelo confinamento. Então, voltando a esse... Então, esse contexto foi se agravando, e em 2010 o Ministério da Saúde, que se você está estudando isso, você deve estar até enfim, mais familiarizado, o Ministério da Saúde foi propondo ações emergenciais que oferecessem alternativas de cuidado, mas alternativas de cuidado observando um respeito às cenas de uso. Todas elas propondo alternativas de aproximação, de tratamento que pudesse, de alguma maneira, trazer esses usuários para um acolhimento voluntário, através do que o Ministério já vinha trabalhando, o Brasil já vinha trabalhando, com as estratégias todas de redução de danos, de tratamento de aproximação, etc. Então, houve uma intensificação das estratégias de redução de dano no país todo. Na verdade,
O crack foi devastador do ponto de vista da política pública, foi devastador para as pessoas que tinham uma relação de uso intensamente prejudicial, mas de alguma maneira permitiu também até uma expansão dos programas de atendimento. Houve financiamento e uma expansão dos programas, dos bons programas de atenção, mas houve também uma expansão dos programas de comunidade terapêutica, etc. Então, essa tensão, você estava comentando no início, essa tensão entre o modelo de cuidado a ser adotado, ela estava colocada o tempo todo. Essa frente parlamentar que eu mencionei, ela advogava o confinamento, a remoção das ruas e o confinamento. Ela tinha uma composição muito marcada de pessoas da área de segurança pública, que eram parlamentares, da área de segurança pública, também de promotores de justiça, ex-promotores que eram parlamentares, procuradores, ex-delegados que eram, e principalmente, majoritariamente, de pessoas ligadas às comunidades terapêuticas, de pessoas que têm parlamentares extremamente influentes no parlamento, que são parlamentares que trabalham com o modelo de comunidades terapêuticas. Então, esse cenário estava colocado. Eu estou insistindo um pouco no contexto, porque eu acho que, sem contextualizar, também, por exemplo, eu não tenho nenhuma informação, talvez maior que qualquer um de vocês aqui, sobre por que o Rio de Janeiro resolveu adotar uma política tão agressiva em relação aos usuários. Olá, tudo bem? Tudo bem. Por que resolveu adotar uma política tão agressiva? Não tem, do meu ponto de vista, que estava no nível federal. Mas o contexto era um contexto que convidava a essas ações desmedidas, ações sem... Quando nós terminamos a gestão em 2010, o tema do crack era um dos 2 ou 3 principais temas da agenda política do Brasil. O tema do crack. O que é uma coisa assim, notável, né? Notável. Continua sendo um tema importante na agenda política, mas em 2010 tornou-se um tema quase que decisivo. Era uma coisa que, porque se colocava o custo da questão da vulnerabilidade social das pessoas na rua na agenda da saúde pública. E era engraçado que não se colocava na agenda das outras políticas sociais. Se colocava, talvez, lá modestamente na agenda das assistência social, mas se colocava do SUS. Se colocava do SUS. E é curioso, porque tem um mecanismo mental aí, que quem propunha o tipo de tratamento, o tipo de abordagem, pela remoção das cenas de rua, das cenas de uso, não propunha a abordagem da saúde pública. Porém, na hora de atribuir a responsabilidade ia quase que integralmente para a saúde pública. Mas os debates foram debates, assim, alguns são muito... podem até ser recuperados, né, porque são gravados, etc. Mas o debate não importa se você está aumentando o número de consultórios de rua, não importa se você está fazendo centros de acolhimento transitório, não importa. O que importa é que lá em Recife eu vi ontem à noite crianças usando crack, etc, etc. Então eram argumentos que, entendeu? Não tinha o elemento processual de como fazer a abordagem das pessoas, das crianças, etc. A solução que era cobrada era uma solução do tipo tudo ou nada. E era uma solução higienista mesmo. O que se esperava era uma solução desse tipo. Então, também não é surpreendente que o Rio de Janeiro tenha tomado uma atitude, só que o Rio de Janeiro, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, acho que foi no ano de 2011. No início de 2011 eu já estava aqui, voltei para a universidade, etc. Eu fui convidado para um debate
na Escola da Magistratura, eu acho. Foi um debate no Tribunal de Justiça. Foi um debate muito cheio, estava todo mundo lá. E o nome do debate, o cartaz do debate, eu participei da mesa, era Recolhimento Compulsório de Drogados. Eu olhei o cartaz, aceitei o convite. Eu olhei o cartaz e pensei, mas então a política é recolhimento, número 1, compulsório. E de drogados, quer dizer, drogados também é uma palavra que é puro estigma. Porque uma pessoa não é só drogada, não é isso? E se você usa a palavra drogada, ele é um termo que tem esse sabor assim, mas é um sabor de justiça penal total, não é isso? É o drogado. É um genérico para criminalização do consumo da droga. E você estava nesse debate? Foi um debate tensíssimo. Por que foi um debate tenso? Porque o que me surpreendeu foi um aparente consenso que existia entre as instituições. Por isso que eu acho que, na minha leitura, não se passou apenas uma iniciativa da Prefeitura do Rio. Era uma iniciativa da Prefeitura do Rio que era sustentada por outras instituições, pela Secretaria Estadual em parte, pela área de assistência social em parte, pelo Ministério Público Estadual, claramente defendendo a ação, pelo argumento da proteção, fazendo uma interpretação do ECA, que era o argumento de que era melhor, o dano era menor, oferecer o recolhimento do que deixar o adolescente exposto à situação de violência e que existe na rua no consumo do crack. Então, eu me lembro bastante bem desse debate, aí comecei a entender melhor o contexto. O que me chama a atenção, que eu acho que é importante para se considerar no contexto desse momento, é que era uma ação, assim, era uma ação esdrúxula no sentido de estratégia de saúde pública, porque ela não tinha uma estratégia de saúde pública, era o recolhimento puro e simples, mas ela tinha o apoio da instância da Justiça, da instância do Ministério Público, pelo menos como se apresentava naquele momento. E para nós foi uma surpresa grande, porque o contraponto que muitas vezes se fazia a ações de recolhimento e a ações mais violentas sobre os usuários de drogas nas ruas vinha justamente da rede de proteção social, do sistema de proteção social, do ECA, não é? Que impedia que isso acontecesse. Então, no Rio, naquele momento, não sei se foi um momento de desvario, que aqui o Estado como um todo conheceu, mas essa solução foi vista como uma solução natural. E eu me lembro aí do secretário, que não era secretário da Saúde, era da Assistência, defendendo e sendo apoiado e construindo também um certo sólido apoio com uma rede de comunidades terapêuticas. Então foi um momento extremamente difícil de se enfrentar. Quer dizer, a Justiça apoiava, o Ministério Público apoiava, a saúde ficava lá com seu, estou falando assim, com seu tati-bitati de cidadania, consultório de rua, ações no território. Estou falando tati-bitati porque a força de um discurso desse que propõe uma solução, da solução do tipo higienista, naquele momento dominava o debate. Além do que, concretamente, é claro que houve uma tensão muito grande, e até esse debate, para tomar esse debate como um exemplo do debate que transcorreu em 2011. Esse debate específico ali foi no Tribunal de Justiça, aqui no centro da cidade. Ele não acabou. Ele foi interrompido pelo presidente do debate lá, que era um desembargador. Ele foi interrompido
porque ele considerou que estava havendo muita interrupção, muita manifestação da plateia, etc., o que era natural, porque tinha redutores de danos lá, tinha usuários, tinha um movimento de usuários, tinha a sociedade civil ali. E o debate foi um debate interrompido, ele não terminou o debate. Então, ao longo desse período, portanto, eu acho que eu me surpreendi de ver que essa expressão, recolhimento compulsório de drogados, dava nome à política pública. Dava não apenas nome, mas era de fato a política pública que estava sendo praticada aqui no Rio de Janeiro. Contra a resistência dos CAPS-AD, né? Contra a resistência dos CAPS-AD, dos consultórios de rua, das pessoas que trabalham, dos usuários, do movimento da luta antimanicomial, de todas as lideranças desse campo. Havia uma resistência, obviamente, mas era o dominante. Então, eu acho que o que aqui no Rio se fez foi uma exacerbação daquilo que era o ambiente, que em função também da cena política do momento, transição do poder federal, etc., tomou conta do cenário federal, entendeu? Então, assim, em termos de contexto, eu me prendi só ao contexto, mas eu penso que depois, enfim, depois esse processo, nós sabemos que havia uma série de situações de irregularidade, etc., mas ele certamente, um processo com esse grau de violência, institucional, ele é datado, ele não dura também, só se é uma sociedade que não tem nenhuma forma de resistência. Então, certamente, ele deixou de existir, ocorreram as mudanças aí também que ocorreram na gestão municipal, com o afastamento do secretário responsável por esse programa, etc. Mas eu tenho a impressão que eu não consideraria o Rio de Janeiro um caso isolado. Eu consideraria o Rio de Janeiro uma exacerbação de um ambiente que se criou em torno do debate do debate do crack nacionalmente. Por outro lado, a política baseada na redução de danos, nos direitos dos usuários, etc., ela também avançou contra essa oposição e virou uma situação... essa é a cena atual hoje, né? Essa cena de dois modelos de compreensão por uma situação muito grave, que é essencialmente a situação da vulnerabilidade, é essencialmente a questão da vulnerabilidade social, e não é vulnerabilidade social só daquele jovem adolescente que está ali, não. É de toda a história de vida daquela pessoa, da família, da sua origem, as histórias de vida dessas pessoas que vivem em situação de rua, nesse grau de vulnerabilidade, são de pessoas, filhas de pessoas já vulneráveis, netas de pessoas já vulneráveis, são jovens que cujos pais ou já morreram precocemente em situação de violência, ou estão vivendo no sistema prisional. Tem mães que vivem até que transitam entre o sistema prisional e os abrigamentos e as comunidades terapêuticas, não é? E que são muitas vezes inacessíveis para essas pessoas que vivem na rua. Agora, o crack, voltando para terminar, eu acho que o crack é o nome que se deu a essa situação socialmente explosiva que se criou em torno da maneira de manejar a população de rua, pessoas de rua, pessoas que vivem em situação de cenas de uso que se oferecem à visão da sociedade como um todo, e que segue sendo um problema gravíssimo, que os dados do último ano para cá é de agravamento dessa situação de vulnerabilidade. O crack é apenas Deixa eu só completar uma coisa sobre essa questão do debate do crack. Fazia parte dessa discussão sobre o crack, 2009, 2010, isso chegou aqui no Rio em 2011, algumas verdades que se estabeleceram e eram consideradas verdades científicas. Vocês sabem disso. De que, por exemplo, se dizia que se uma pessoa
fumar o crack e ele fica viciado no primeiro, não se falava. Esse argumento foi se tornando tão canhestro que não se falava mais se a pessoa usar durante uma semana, ou usar não. Falava assim, se usar uma vez, a pessoa desenvolve dependência. E teve vários debates que a gente promoveu e participou, inclusive com a Câmara dos Deputados, onde iam profissionais de saúde defender essa tese de que o uso de uma única baforada, de um uso, poderia causar, por causa de determinados mecanismos cerebrais, etc, etc. Então, chegou um ponto, assim, era meio inacreditável, era uma coisa meio inacreditável. E você sabe muito bem que esse debate está colocado ainda. Existe a sustentação científica do conceito de dependência química, que passa a ser também a sustentação científica do uso do confinamento como tratamento. Nós, no campo da saúde pública, consideramos para o tipo de droga, o tipo de substância da qual nós estamos falando aqui no Brasil, consideramos que, porque isso poderia ser mais útil para outras substâncias, por exemplo, opioides. Mas o tipo de substância que a gente tem no Brasil como problema de saúde pública, que o conceito de dependência física, ele é pouco útil. Ele é pouco útil e nunca será muito claro. Mas que existe um conjunto de circunstâncias que levam a pessoa a organizar a sua vida em torno da droga, sim. Então, uma dependência no sentido da vida da pessoa, do comércio ilegal, da violência que existe, da falta de possibilidades econômicas, de sobrevivência, de filiação, etc., sim, que convergem para a situação da droga assumindo um papel central. Mas o conceito mesmo de dependência física, ele é uma variável apenas desse conjunto. Mas era e tinha que ser tomada como uma parte central, que é o que justificaria um modelo de tratamento baseado. Então tem que recolher as pessoas, afastar da droga, e a gente sabe como isso se dá. Afasta da droga, daqui a alguns meses elas voltam com a mesma situação de vulnerabilidade, para os mesmos lugares, sob as mesmas ameaças. Às vezes a pessoa está jurada por conta de uma situação do mercado ilegal da droga, passa meses confinada e retorna, você trabalhou direto com isso, retorna sob a vigência das mesmas ameaças, das mesmas. A memória aí dessa ameaça permanece e ela continua valendo, ela continua em vigor. Então, nem como proteção, na verdade, efetiva, esse confinamento funciona assim, como garantia de proteção. Né? Agora, nós sabemos que em muitos casos é necessário retirar o paciente daquele ambiente, retirar daquele meio para protegê-lo. Em muitos casos, a comunidade terapêutica pode contribuir desde que ela esteja articulada a uma rede, que é uma rede territorial. Nós sabemos disso, não tem nenhum principismo aí contra o tratamento com internação, porque muitas vezes ele é necessário. Mas recolhimento compulsório de drogados não é tratamento com internação. É uma outra forma de intervenção, é uma forma de intervenção absolutamente violenta e com resultados nefastos, obviamente, para as pessoas que estão envolvidas. Né? É isso como contexto. Eu, antes de abrir para o Leomar, 2010, 2011, você era vereador. Oi. Qual era o contexto na Câmara dos Vereadores, ou seja, na Prefeitura, quando em março de 2011 se instala a famigerada lei 20, se instala o recolhimento compulsório de crianças e adolescentes em situação de rua, supostamente usuários de crack? Como é que você vivia isso na Câmara? Assim, a gente tem o depoimento do Pedro em termos federais, né, em termos de legislação, em termos do Brasil. Como é que era isso para você dentro Mas federal, estadual e municipal é a mesma coisa. Quer dizer, o problema é que você tem um parlamento, eu não digo conservador, é atrasado mesmo. Quer dizer, atrasado e que de repente ele foi descoberto pela bandidagem. Esse é o grande problema. Então você tem lá um percentual enorme
Esses sim deviam estar encarcerados. Esses deviam. Mas está lá, produzindo aquilo que para eles é um absurdo. É um negócio, olha, isso daí, por incrível que pareça, o que nós estamos vivendo, principalmente, como aqui no estado do Rio de Janeiro, eu sempre falo que tudo aquilo que acontece no país se reproduz aqui no Rio de Janeiro com as tintas mais carregadas. Isso daqui tem sido trabalhado há muito tempo como laboratório. Isso a gente assistiu e comprovou por ocasião da preparação e realização dos Jogos Pan-Americanos. Depois vem a Copa do Mundo, depois vem as Olimpíadas, entendeu? Então, e é claro que agora isto que está vindo, por exemplo, o termo de adesão para o Estado do Rio de Janeiro participar do regime de recuperação fiscal, quer dizer, é um verdadeiro absurdo, não é? Um verdadeiro absurdo. Então, por que isso acontece aqui? Não acontece nos outros estados, pelo menos com a mesma carga, entendeu, que é aqui no Rio de Janeiro. Então, é claro que o problema que nós vivemos é um problema de natureza política. Se a gente não resolver esse problema de natureza política, pode ficar certo. Eu não vejo outra saída. Eu tenho bastante experiência, entendeu, de parlamento. É um negócio complicado, mas infelizmente é isso que acontece, entendeu? Você tem, veja bem, olha, o presidente da República, pela sociedade a aceitação dele é de 3%. No Congresso Nacional a aceitação dele é 97%. Se você traz isso aqui para o Rio de Janeiro, a diferença é pequeníssima. Ou seja, a similaridade existe em relação aqui, tanto à Assembleia Legislativa, como também em relação à Câmara dos Vereadores. Se você chega na Assembleia Legislativa, são 70 deputados, e se você coloca este tema, chamando para uma audiência pública para discutir esse tema, se não houver uma grande mobilização por parte dos interessados, sociedade civil, de discutir esse tema, praticamente não aparece ninguém. E assim mesmo, com a grande mobilização, vai aparecer 3 ou 4 deputados, porque são deputados que sempre tiveram uma relação mais estreita em termos de preocupação com essa temática, entendeu? Quer dizer, é isso daí. Por quê? Porque o resto não quer nem saber, não tem compromisso. Eu não tenho nada contra o interior, mas se você pegar os deputados do interior, o negócio deles é asfaltar uma rua, iluminar outra, e aí acabou, firma o compromisso dele com o governador, e tudo que o governador quer, ele aceita, ele acata, ele vota favorável, isso aqui. Então esse é o grande complicado. A política, as políticas de caráter social, né, que têm a função de atender necessidades básicas da população, quer dizer, há uma tendência de ser criminalizada. Isso aí não é só essa não, é toda a criminalização aí, e parte do judiciário. O judiciário é pior do que o legislativo, pior do que o executivo, entendeu? Porque é um pessoal que tem o negócio da vitaliciedade, são arrogantes e prepotentes. Se você discordar de um juiz, ele manda você prender você, entendeu? Por mais absurdo que seja digamos, a discordância por conta da naturalidade dela, que é natural uma discordância, você de forma educada, isso aqui, ele se exalta logo, manda chamar a guarda para levar você para fora da sala, prender, não sei o que, isso aqui. Então, quer dizer, ou você muda tudo, e o mudar tudo passa pela mudança política, ou então realmente a gente vai continuar malhando em ferro frio, como diz o outro também, enxugando o gelo, entendeu? Quer dizer, é um negócio complicado. Então, meia dúzia de 4, o exército de Branca Leone aí a levar esses temas, né, tentar pelo menos dar uma visibilidade para eles, porque são invisíveis essas coisas aí. Esse negócio da adoção de pessoas,
usuárias, né, da droga, isso daí é uma invisibilidade total. Nem a sociedade está enxergando isso, não enxerga. Agora você imagine o cara que está se beneficiando disso daí. Porque quando entra no negócio da adoção de crianças, na minha cabeça, não é só a indiferença, o desleixo do poder público. Tem coisas mais sérias aí nesse meio. Entendeu? E a gente, se você pode provar? Não posso provar, mas... Né? E o tráfico de crianças? Como é de onde é que surge, de onde é que sai esse tráfico de crianças? Entendeu? Então é isso aí. Infelizmente, eu não sei se estou num bom dia. Entendeu? Agora fica aberto para as perguntas. Vou complementar o que o Eliomar falou, que na época eu era assessor lá na Câmara. E, na verdade, quando o assunto era tratado, havia um apoio muito grande dos vereadores, principalmente aqueles mais conservadores, ligados à bancada evangélica, né? E naquela época, a situação política do Eduardo Paes era muito confortável na Câmara. Então, o Beto tinha muita força política, ele era o grande xerife da cidade. Depois que ele passou para a Secretaria de Assistência Social, aquela blindagem dele, aquela força política dele continuou. Então, praticamente só nós aqui levantávamos voz contra o recolhimento compulsório. Na verdade, era bom, cara. Pessoas, a bancada lá dos vereadores enxergava como que leva uma limpeza da sociedade, né? E como que a gente está ajudando aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Quer dizer, na verdade, a lógica invertida. Na verdade, você agravava mais a situação daquelas pessoas mais vulneráveis. Então, era mais ou menos isso, assim. Era praticamente 90% dos vereadores, não só concordavam, mas aplaudiam a conduta do secretário. Em 2013, teve uma tentativa de implantação de CPI do crack na Câmara também, né? Sim. Que era para investigar. Foi 5, né? Foi isso Foi mesmo. 5 que tentou fazer, Uhum. era para investigar a internação compulsória, Isso. só que ela não conseguiu Assinatura suficiente. né? Que o cenário inverteu. Por isso você está falando que o Beto ganhou força. Isso. Mesmo com a CPI não tendo sido instaurada, alguns meses depois se é descoberto o esquema do Beto, que justamente era onde a CPI Tinha com as comunidades terapêuticas tinha também. comunidades terapêuticas. Então, a CPI não é aprovada porque ela iria descobrir, de fato, o esquema que estava por trás disso. Aí eu queria falar, já posso? Tá aberto? O professor Paulo Delgado, ele comenta que a pesquisa do Francisco Inácio Bastos, na Fiocruz, foi determinante para mudar um pouco, aliás, fundamentar, né? Essas políticas públicas estavam sendo criadas, mas ela tem um diferencial. Aí o professor também falou de 2009, se começa assim, ter um uso, né? Tem uma percepção maior do uso, mas as pesquisas que eram feitas sobre drogas até então, elas eram eram pesquisas domiciliares, onde o uso não é feito, porque é aí que está a chave de tudo. O uso é feito na rua, que é onde o Francisco Inácio vai com sua equipe trazer esses dados. Isso muda tudo, porque aí uma população que era invisível, que era uma população de usuários de droga invisível, ela passa a ser visível, porque está no espaço público, porque está na rua. E aí vem os mega eventos, né, que a gente precisa pautar isso, a gente está falando dos bastidores da internação compulsória. Aqui no Rio, ela tem essa tinta mais pesada por causa dos mega eventos. E aí vão ter relatórios do Mecanismo de Combate e Prevenção à Tortura da LERJ, também do CRP, da Comissão de Direitos Humanos, que vão apontar que essas pessoas eram recolhidas e levadas para abrigos que tinham características manicomiais, com contenção física e química. Importante ressaltar também que essa resolução 20, que é o marco legal da internação compulsória de crianças e adolescentes, ela não cita em momento nenhum o uso de crack. Ela cita que são crianças que estejam em situação de rua depois de determinado horário. Ou seja, ela não determina que o poder público está autorizado a fazer internação de crianças com uso de crack, com uso de crack mesmo, né? De consumo de crack. Então fica totalmente arbitrário de quem vai fazer essa análise, né? Ia falar da CPI que teve do 5, e aí teve a CPI na LERJ também, que o Eliomar participou, pode contar um pouquinho pra gente, que aí já teve um caráter diferente, que não era para investigar a internação compulsória, mas em 2015, para investigar as causas e consequências do consumo de crack no estado do Rio.
E foi importante para se conhecer também um pouco esse âmbito estadual, né, que a gente era meio carente de dados a nível estadual e ainda continua, ao meu ver, assim, só tem essa produção do Francisco Inácio Bastos, que é nacional, a gente não tem dados municipais nem estaduais. E aí fica a questão, você pega um problema epidemiológico para transformar num problema público, num problema social. E aí, como o professor Paulo falou, você vai justificar a vulnerabilidade a partir do crack. Só que a vulnerabilidade ela é produzida. Ninguém está em situação de rua porque ele pode ter nascido vulnerável, mas é uma vulnerabilidade produzida, né? Ninguém sofre preconceito à toa, ninguém é pobre à toa, né? E aí ele começa a se associar usuários de crack à população em situação de rua, que é um pouco que o Gessé Souza tem feito. Que tem parecido que tem surgido uma nova população e a gente tem que ter cuidado com isso também, adotar esse termo, porque são populações totalmente diferentes. Quando a gente fala população em situação de rua, vai ter usuário de crack, vai ter travesti, vai ter prostituta, vai ter traficante, então não são os mesmos segmentos, né? São muito diversificados. E aí é interessante olhar historicamente população em situação de rua. Na década de 60, 70, 80, ela era ligada a êxodo rural, né, imigração, desemprego, e aí nos anos 2000 ela começa a ser associada, exatamente, associada ao uso de drogas. O que aconteceu no Brasil que, de repente, o motivo para a pessoa ir morar na rua não é mais o emprego, nem a migração, né, é o uso de drogas. E aí tem esse retorno na pesquisa de Gessé Souza desse ano, se não me engano, ano passado, encomendada pela Senad, em que eles tratam já essa associação de usuários de crack à população em situação de rua. Aí o que eu quero apontar mais na minha fala também é a gente levar em consideração os diferentes usos, tanto das drogas quanto das ruas também. Porque aqui a gente está falando do uso problemático, mas a gente também tem que considerar o uso que não é problemático. Aí vai ter a Lona Malheiros, na Bahia, por exemplo, que fala do uso funcional do crack. Tem pessoas que usam crack para trabalhar. A gente tem que falar sobre isso também. Assim como a gente tem que falar do uso de drogas para inibir a fome. São pessoas que sentem fome, que estão na rua e sentem frio. A gente tem que levar isso em consideração. A gente também tem que levar em consideração que tem pessoas que estão na rua porque querem. Tem pessoas que estão na rua porque é menos caro, menos custoso. É que a gente tem visto aqui no Rio mesmo, né? No centro do Rio. Até surgiu uma reportagem do aumento do índice de pessoas em situação de rua que trabalham, elas para ficar mais perto do trabalho. Então, a rua também não é só esse lugar de usar drogas. A rua também é um lugar de dormir para ir para o trabalho, é um lugar de você conseguir dinheiro, se você... Enfim. Então, considerar a positividade tanto do uso da substância quanto também do uso da rua. E aí, a proposta desse documentário, né, que eu sempre disse, eu não entendi bem, é falar das crianças e dos adolescentes. E aí a gente tem que admitir que criança e adolescente faz uso de drogas. E isso é um tabu. É o tabu do tabu, porque você vai juntar 3 vulnerabilidades produzidas diferentes, né? 3 produções de vulnerabilidade diferentes. Uma criança, sozinha, ou não, ela vai estar na rua e ela vai ser usuária de drogas. Então, são 3 vulnerabilidades. E aí é importante a gente pensar a redução de danos também, porque não existe política pública para pensar a criança usuária de drogas, porque é um tabu. Então, acho que a gente poderia pensar essas positividades também, e ver como é que a gente consegue considerar esses outros usos. Enfim. Todas as vezes que... Boa tarde. Meu nome é Angela Bossa, sou advogada, né? E nós somos membros da Comissão da Criança e Adolescente da OAB Rio de Janeiro. Mas, assim, todas as vezes que eu trabalho com ECA já há 20 anos, então, todas as vezes que a gente participa desse tipo de assunto e debate, eu acho assim que a gente está sempre falando mais do mesmo, o tempo todo. E eu saio sempre com aquela sensação de impotência, porque do fundo do meu coração eu gostaria mesmo de fato que as políticas públicas fossem reais, que efetivamente elas fossem aplicadas, realmente o legislativo, o executivo, o judiciário, todo mundo tivesse a sociedade civil um compromisso com isso, né? Mas eu tenho a impressão, é um problema desse país, da mentalidade da gente. Nós somos imediatistas em todas as coisas. Ou seja, uma política dessa, para ter efetividade, para ela realmente ocorrer, é preciso mãos dadas, é preciso de tempo, é preciso vontade de verdade.
E eu falo também, não somente como advogada e membro da comissão, mas como mãe, né? Eu tenho 2 filhas. E eu sempre saio com aquela, sabe, aquele vazio, sem saber o que eu posso de fato fazer, porque eu acho tudo muito importante no campo acadêmico, nas ideologias, mas a pergunta que eu quero provocar os senhores é, o que de verdade, eu já estou perguntando para mim, Ângela, o que a gente pode fazer de verdade para que essas crianças saiam da rua, não sejam colocadas num acolhimento também desumano de repente, porque é aquela história, né? Ah, sujeira é feia, como ela disse, agora está na rua, né? E a sociedade não quer ver, então vamos jogar isso para debaixo do tapete, então bota ali no abrigo, no acolhimento, enfim. O que de verdade que nós podemos fazer? Nós que estamos aqui, eu tenho certeza, eu quero acreditar nisso. Está todo mundo muito interessado nesse assunto, uma sexta-feira, 3 horas da tarde, né? Nós temos outras coisas, nós estamos aqui pensando o que a gente pode fazer, mas a pergunta que fica é essa provocação que eu quero fazer. O que de fato, e se os senhores souberem, por favor, eu quero também saber o que eu quero aplicar. A gente pode fazer para resolver essa situação. Bom, eu sou Cleo Lima, compartilho um pouco das suas angústias. Eu trabalho na promoção da saúde no município do Rio há 9 anos e sou uma pessoa ligada diretamente pela prefeitura com crianças e adolescentes. Eu não sei se para minha sorte ou para a sorte deles ou se para o meu azar e sorte deles. Porque daí a gente se depara com uma coisa que mais me chama a atenção. Em todas as instâncias que eu passei até agora, desde o judiciário, desde o federal, municipal e estadual, eu percebo que a falta de pessoas para... Eu vou usar a palavra manejo, mas com certo cuidado. Manejo com criança e adolescente é absurda, não tem. A forma que eu assisti crianças sendo recolhidas, por ser uma pessoa que transita muito no Rio e que por vezes acabava sabendo que ia ter alguma ação e a minha presença de certa forma intimidava a forma de abordagem truculenta, violenta, que essas crianças eram retiradas da rua, principalmente na época dos grandes eventos, dos megas eventos do Rio. Isso sempre me preocupou muito, né? A forma de educação que se é pautada hoje, aí eu vou falar no Brasil, é absurdamente desleal para qualquer ser humano e principalmente para quem está na rua. Se eu falar para vocês que nossas crianças hoje, eu falo nossas porque é da sociedade, né? Eu tenho o conceito tribal disso, né? É um problema de todos, sim. Quando a gente traz um tema para essa criança, quando se oferta... Eu tinha uma visão tão ingênua da rua, que eu achava que criança de rua era livre. Pô, mora na rua, deve fazer bem o que quiser, né? Principalmente no que tange a minha pesquisa, que é sobre o brincar. E um dia eu, sentada, perguntei para eles, vocês brincam do quê? Você está doida? Minha resposta foi, a gente não pode brincar. Como assim vocês não podem brincar na rua? Não, se correr, brincar de pega-pega, que foi eu falei, não pode nem brincar de pega-pega, não, porque senão a gente é pego. Se esconder, também é pego. Qualquer insinuação de brincadeira, de movimento, nós somos alvos fáceis. E aí eu comecei a entender o que era um pouco da cena do morar na rua, mas uma outra coisa que eu queria perguntar para os senhores aqui. Quem aqui escuta criança e adolescente? Estou falando escutar. Senta, eu vou te escutar. Então, quando a gente senta, né, e você escuta, mesmo que na cena de uso. Eu lembro de uma experiência muito interessante que me convidaram, porque Manguinhos me chamava muito a atenção. Eu fiquei muito tempo no Complexo do Alemão, eu participei da incursão do Complexo do Alemão, acolhendo a população do Complexo do Alemão, aquela incursão de 2010. Eu acolhi uma população num perímetro muito grande de mais ou menos 8 comunidades separadas ali, 8 regiões ali, microáreas, com um brincar. E eu me assustei, porque o morro descia, assim, a gente já não... E aí foi muito interessante, porque a forma de acolhimento, na época ainda era o Temporão, se não me engano, ainda era o Temporão, em 2010. Ainda era ele, sim, que ele até veio para cá. Foi bastante interessante a forma que se faz isso. Outras formas de existência, entender a forma de existência do outro que quer ir para a rua.
Porque quantas vezes eu ouvi das meninas moradoras de rua, não, eu não uso droga não, mas eu não tenho outro jeito, eu não posso voltar para casa. Eu fui violentada durante anos pelo meu irmão, pelo meu pai, pelo meu primo, por não sei quem, eu não quero voltar para casa. E aí, o que nós, quanto Estado, o que o Estado faz com essa galera? O que faz com essas meninas? São os abrigos? Gente, todos os abrigos que eu participei, e assim, depois falaram para mim, eu fui em 3, nos 3, na hora que eu fiz os relatórios, falaram, não, você não vai mais. Esse é o problema, você vai criar um problema. Está criando muito problema, está tensionando a rede. Tensionando a rede quanto promoção de saúde, tensionando a rede como, olha, tá visível, gente. É desumano, não dá para morar lá. Não tem condições aquilo não abriga ninguém, desabriga, né? Então eu acho que a gente pensar no sistema hoje de educação, e aí eu posso pautar, eu vou até te adiantar uma coisa que eu comecei a fazer, tive que parar e estou retomando, né? Eu tive que parar pelo mega evento, o último Olimpíadas, né? Foi a Copa? Não, Olimpíadas foi o último mega evento. Que a pedidos de 3 meninos que ficavam ali na Praça 15, se eu podia ensiná-los a ler. Porque eles não ensiná-los a ler. Pode ensinar a gente a ler? Posso. E aí a gente fez um movimento que eu chamo de, então vamos fazer uma escola na rua. Não na, que é diferente. Escola na rua. Então vocês vão se chegando. Eu já estava com uns 10 a 14 meninos se chegando, porque eles têm interesse. É claro que quanto pedagoga também, psicopedagoga, eu fui pelo viés que eles curtem. Vamos brincar, vamos aprender de um outro jeito, né? Eu não vou ensinar para vocês que o Ivo viu a uva, porque o Ivo não viu a uva. Isso não funciona, eu não vou reproduzir uma educação reprodutora e bancária. Isso não dá certo, isso nunca vai funcionar. E foi muito interessante. Agora, quando a gente se reúne aqui para a gente falar o que são esses meninos usuários de crack, eles não são só usuários de crack. Por trás tem toda uma história, por trás tem toda uma vida, por trás tem uma mega história que eu falo, gente, é fascinante quando eu vou ouvindo, né? Só que você tem que ter disponibilidade para escuta. Você tem que enxergar o outro e principalmente colocar na tua pauta de vida que toda vida vale a pena. A partir desses 3 eixos, você começa a entender, no viés da saúde também, que internação compulsória não resolve nada. Nada. É nada mesmo. Mas, porém, politicamente produz uma esfera de recurso muito grande. Que aí eu acho que é a intenção politicamente por trás disso. Eu me lembro em 2010, no março, se não me engano, 2010 para 2011, 2010, quando foi 2011, enfim, novembro mais ou menos de 2011, eu fui, eu e mais algumas pessoas da equipe, principalmente o consultório de rua, nós participamos de uma reunião para discutir um abrigo que seria feito com o investimento de recurso do Ministério que estava chegando na Prefeitura, e a Prefeitura não estava dando conta na época. A Prefeitura não utilizou esse recurso e eles precisavam utilizar aquele recurso que tinha que prestar conta. E aí nos reunimos, aí ia ter a construção de uns prédios, ali perto da região ali do Barata Ribeiro. Que região é aquela, gente? Eu não sou carioca, então tem hora que eu me perco, tá? E aí a gente foi para visitar, e aí todo mundo se reunindo para ver o que poderia ser feito. Ia ser uma comunidade terapêutica, não ia, tinha resistência, não tinha, e aí a gente tentando articular alguma coisa, parou na articulação, ficou por aí. O problema continuou e está continuando. Eu acredito que essa série ela tem um cunho muito importante da gente pensar que política pública bem feita não é a que fica no papel. Porque eu acho a política de promoção da saúde, a política de igualdade racial, eu acho uma vergonha ainda ter, porque deveria ser uma coisa que está constituída e que nós temos os direitos, mas se tem política é porque ela não existe. Então a gente tem que criar política para fazer ela existir. Mas assim, eu também posso falar para vocês que existe o recorte racial sim nessa população. A gente às vezes não coloca, mas existe um recorte racial. Não precisa nem levantar os dados que a gente tem. Por sinal tem, assim, meio frágil, tem hora que eu dou uma olhada assim, né, pelo IBGE. O próprio IBGE classifica o quê, né, dessa população. Então a gente vai lendo isso e vai entendendo o que tem por trás de todo esse movimento, inclusive psiquiátrico. Porque pegar um paciente usuário de qualquer tipo de droga, enfiar no hospital psiquiátrico, gente, é um crime. É um crime. Afasta da família, afasta de todo o contexto e aí volta para outro tipo de droga. Só isso. Eu tiro
essa droga, mas eu vou te dar uma outra droga. Né? Eu queria voltar ao Pedro, comentar uma coisa. te fazendo uma pergunta que é o seguinte, Pedro. Pesquisa do Chico, do Francisco Inácio, né, mostra que 72% dos usuários de droga querem se tratar e não tem onde. Ao mesmo tempo, a Prefeitura fez uma pesquisa com as crianças internadas ao final de 2011. Repito, com as crianças que estavam internadas nas casas vivas. Só 19% dessas crianças haviam usado crack. 12% das internadas nunca tinham usado droga alguma. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que existe uma demanda, e para a pergunta ficar mais clara, né? Nessa ocasião da internação compulsória, nós fizemos uma ação que foi fazer umas camisetas onde estava escrito: senhor prefeito, eu quero me tratar, mas não tenho onde. Até logo depois de essa pesquisa do Chico. Distribuímos lá na Cracolândia da Avenida Brasil. A milícia foi lá, arrancou as camisetas todas e mandou um aviso que se houvesse camiseta de novo para cá, ia morrer quem usasse. Então, é assim, dentro desse panorama em que existe uma demanda enorme por tratamento de usuários e familiares para tratamento que não existe aonde se tratar. E, por outro lado, foi internado uma série de pessoas que não tinham necessidade de tratar, né? Aonde, e assim, para acrescentar também, 40% dos usuários de crack da cidade do Rio de Janeiro pertencem à classe média alta, né? Não pertencem, não são população pura, repito, 40%. Né? Aonde que isso se encaixa dentro dessa política tão agressiva de ir para as ruas caçar as crianças como se fossem qualquer coisa, interná-las não se sabe aonde nem como? Existem uma série de denúncias de torturas, de uso indevido de medicamentos, de uso de medicamentos vencidos. Na casa de Santa Cruz, da Casa Viva de Santa Cruz, quando existia uma criança que eles chamavam de mal educada, o castigo era amarrar a criança e jogar ela dentro de uma piscina que existia na própria casa e só retirar ela de lá depois de desmaiada. Né? Então, coisas assim absurdas. Margarida esteve visitando a casa das Laranjeiras, né? Ela pode relatar atrocidades lá da casa das Laranjeiras. Assim, onde é que isso tudo se encaixa no cuidado? Eu não consigo encaixar esse programa que produziu tanta coisa como isso, dentro de a categoria cuidado. Também foi assim suscitado porque vocês todos comentaram aqui. Eu vou dizer para vocês em que eu acredito. Tá certo? Em que eu acredito? Em que eu acredito que funciona e que vi funcionar. Vi funcionar e acho que pode ser bem sucedido. Certamente, para te responder, o que se passou aqui com a política de recolhimento compulsório não tem a ver com tratamento. Isso não tem a ver com tratamento. Isso não tem uma ética de tratamento, uma preocupação de tratamento. Na verdade, nem tenta fingir que é tratamento. É uma coisa puramente repressiva, de higienismo, de limpeza das ruas, e atendendo a uma coisa que é muito preocupante, porque é muito preocupante. Bom, eu sou psiquiatra, então, por exemplo, essa ideia, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes tem associações livres, quer dizer, não é verdade que os seres humanos são naturalmente bons, não é isso? Porque naturalmente eles não são nada, essa é a verdade, eles são sempre culturalmente, a experiência da vida, etc. Então, o que eu quero dizer com isso? O uso de droga na rua e essa situação de rua, vulnerabilidade, produziu um efeito coletivo, que foi um efeito coletivo de intolerância. Um efeito coletivo de intolerância. Isso é uma coisa que se produziu, eu acho que existe até hoje, mas acho que tem uma certa disseminação de uma cultura de intolerância em relação, por exemplo, da droga se diz sempre assim, se ele usa é porque ele quer usar, não é isso? Que é inclusive contrário à ideia de dependência, não é isso?
Porque se existe dependência, ele usa não é porque quer, porque ele, entendeu? Está dependente, etc. As duas coisas são imperfeitas para entender o problema. A pessoa é livre, sim, ou está condenada à liberdade, como diz o Sartre. Então, a liberdade é sempre uma coisa paradoxal. Mas, ao mesmo tempo, tem determinações que são determinações da história da pessoa. E a história da pessoa, quando eu estou dizendo assim, ela pode ser... Não começa com ela, essa que é a verdade. O trabalho que ela está citando do Gessé, o Gessé fez um trabalho interessante mesmo. Por quê? O Chico Bastos vem e faz um estudo epidemiológico. O Gessé, ele resolveu que ele usa uma metodologia, que é a metodologia de entrevistas em profundidade. Que é você pensar assim, eu vou fazer entrevistas em profundidade com esses garotos que usam. Eles não vão ter paciência, eles não vão... No entanto, ele tem estudos de caso, entrevistas em profundidade, para saber quem são essas pessoas. Para poder, de alguma maneira, não criar um tipo ideal, entendeu? No sentido de que o usuário do crack é assim, é assado. Mas tentar ir conhecendo um por um para saber qual foi a circunstância de vida que levou àquela situação, quem são eles, por que não podem voltar para casa, entendeu? Ou porque muitos voltam para casa, muitos vivem na rua e voltam para casa e voltam para a rua, não é isso? Uma boa parte. Tem um estudo interessante que é sempre bom incorporar aqui. Houve um estudo feito sobre população de rua no Brasil, que foi feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que foi um censo que foi feito ali por 2007, 2006, que até hoje, vocês devem ter conhecimento disso, até hoje é a melhor base de dados para saber a questão de população de rua, que desmistifica um monte de senso comum relacionado com a questão de rua. Por exemplo, é muito importante isso que elas lembraram ali, que aqui no centro do Rio, a população de rua está aumentando, segundo as informações assim, empíricas. Mas segundo também a nossa, né? Você vê que está aumentando. A situação dela também, né? As pessoas moram. Isso, mas tem essa situação, moram para poder trabalhar, aqui mesmo, perto dessa região, aqui do Uruguaiana e tal, moram para poder trabalhar, moram porque para se deslocar até a Baixada Fluminense e voltar, toda a renda que eles conseguiram durante a semana vai embora. Então, tem arranjos que são arranjos do mundo do trabalho. Arranjos do mundo do trabalho. E não da coisa puramente de uma situação de desamparo, de desabrigo e tal. A questão do usuário funcional, eu vou dizer o que eu acredito. A questão do usuário funcional, o que significa usuário funcional? A pessoa que usa crack continua tocando a vida. Foi muito importante, o Ministério da Saúde estimulou uma pesquisa feita por pesquisadores lá de São Paulo, na Cracolândia. A gente foi na Cracolândia algumas vezes antes do De Braços Abertos, justamente para conhecer as pessoas que estavam lá, um pouco desses dados aí, e para poder dizer para a sociedade. Primeiro para conhecer as pessoas, não é? Conhecer, você não quer fazer uma política para eles? Você tem que saber quem são eles. E tem que se apresentar também, olha, eu sou aqui da saúde pública e tal, não vim te prender. Entendeu? Estou preocupado, porque eu não entendo bem tal, o que está se passando. Tinham muitos voluntários e profissionais. O trabalho da saúde pública nesse sentido é admirável. Ela está dando o exemplo que ela faz, mas é admirável, né? Porque as pessoas vão em consultório de rua, ficam lá. A gente colocou a coisa do consultório de rua como... Eu estou fazendo só uma parêntese. O consultório de rua foi muito importante porque ele era uma experiência tópica da Universidade Federal da Bahia, muito importante, que o governo brasileiro colocou e deu escala nacional. Funcionou, então nós vamos apoiar que se faça isso no país inteiro, ou seja, nós vamos colocar um dispositivo móvel intersetorial, não é só saúde. Intersetorial, inclusive o da Bahia, eu fui várias vezes lá. O Nery, né, que começou lá. O Nery começou lá nos anos 90. E aí isso se transformou numa política nacional. Eu fui ver o da Bahia, já não era o do CETAD, que era o centro lá do Nery. Era um em que o coordenador da atividade, ali no centro de Salvador, perto do Pelourinho, era um pedagogo. Eu fui lá conhecer. Você conhece ele? É um cara assim, porreta. Ele é um sujeito que ele conhecia o ambiente. Ele era um pedagogo com uma alta pegada antropológica, porque ele tinha uma visão
da cultura que tinha ali. Então ele formou as equipes. Essa é a verdade. Porque ele o Beto, lembra pelo pessoal da Bahia, que é a gente montou um CAPS, estou falando as coisas que eu acredito, a gente montou um CAPS AD dentro do Pelourinho, 2006, dentro do Pelourinho. A reação, aqueles prédios abandonados, na hora que você fala assim, vou fazer um CAPS aqui, Gregório de Matos, aí vem as pessoas e falam assim, isso é um prédio histórico. Mas você não cuidava desse prédio até agora que a gente quer dar um destino nobre. Destino nobre, as pessoas estão aqui, elas vão se tratar aqui. Esse negócio vão se tratar do lado de onde estão. Então. O serviço funciona com dificuldades, mas está lá. Chama-se Gregório de Matos, CAPS Gregório de Matos, que é o nome do Boca do Inferno, do cara que viveu também no Pelourinho. Viveu, na verdade, a gente tentou buscar a casa dele para fazer um CAPS ali no Pelourinho, onde ele morou. Descobriu que ele morou em uns 10 lugares diferentes. Então, mas o lugar que ficou sendo é um lugar ligado à Universidade da Bahia, porque era um prédio que tinha lá. Então, em que eu acredito? Você tem que colocar, vocês falaram política pública, você tem que colocar o Estado, mas não o Estado que reprime e que recolhe. Entendeu? O Estado que é um Estado que diz para as pessoas, olha, há um mal-estar evidente, né, entre a solução que você encontrou para a sua vida e a possibilidade, sei lá, de você encontrar felicidade, alguma coisa assim. Esse mal-estar evidente, eu quero primeiro saber se você compartilha a ideia de que há um mal-estar. E nós, como Estado, temos a obrigação, o compromisso expresso na Constituição, direito de todos, dever do Estado, etc., de dar uma resposta. Se essa resposta vai ser efetiva, vai depender também de você. Aí vem um argumento também fundamental da autonomia e do protagonismo. Vai depender também de você. A redução de danos, ela estimula o protagonismo. E isso tem custo. Não pensem que é fácil ela dirigir um CAPS AD há muito tempo. Foi o Mané Garrincha, né? O Alameda, aí você está mandando, você foi supervisora do Mané Garrincha, né? E foi supervisora do outro do Mané Garrincha. O CAPS Alameda é uma experiência de sucesso de política pública. Não é para crianças e adolescentes, mas é uma experiência de sucesso para coisa de usuário de droga. É uma casa que está lá encravada, ali no Fonseca, está lá aberta. Entendeu? É uma casa onde as pessoas, não é isso? Sabem que podem ir, serão acolhidas e tal. Mas o que significa isso de você aceitar o protagonismo e a autonomia? Significa que você vai se defrontar com situações difíceis. Se você se coloca como política pública, como a autoridade que vai definir o que é a conduta normal ou não, você não faz política pública. O que é a conduta normal? Então, é o seguinte, como a gente trabalha também na psiquiatria com a experiência da psicose, isso faz parte um pouco da... Bom, isso faz parte é claro, a experiência da psicose é uma experiência que sai da normalidade normativa do cotidiano. Se você não consegue dialogar com aquela radicalidade, você também vai fazer outra coisa. Se você quiser trazer aquela radicalidade da experiência delirante, por exemplo, para dentro da casinha, muito rapidamente, você não vai poder nem saber por que o cara está delirando. Qual é o delírio? Entendeu? Como as pessoas até fazem, pensar assim, viajar um pouco no delírio, entendeu? Mas se você não viajar um pouco no delírio, qual o diálogo que você vai estabelecer real, né? Estou falando de diálogo real. Então, transpondo isso para a questão da situação de rua e da situação da vulnerabilidade, o que eu acredito é em política pública de um Estado onde as pessoas, de um Estado que seja um Estado de bem-estar, do Estado de bem-estar. A gente não tem Estado socialista, não está colocada aí a questão do socialismo. A experiência também do socialismo real não foi lá tão boa assim em relação a algumas coisas relacionadas com a experiência, com a psicose, com a droga, adição. Entendeu?
Então, é o estado de bem-estar social que é possível no marco do capitalismo. Não tem outra coisa colocada aí na frente, tá? Pelo menos. Agora, como é que a gente vai ter uma política consistente onde a gente possa, de fato, dizer, você vai colocar o acesso ao tratamento. O acesso ao tratamento não pode ser uma palavra, uma expressão que é utilizada burocraticamente pela saúde pública. Eu vou conseguir acesso ao tratamento, eu vou botar um serviço aqui, eu vou botar um outro ali, portanto, 2 serviços para tantos mil habitantes, está assegurado o acesso. Coisa nenhuma, porque as pessoas não vão. As pessoas, se não confiarem, não vão. Então, o acesso ao tratamento significa que o tratamento vai até onde a pessoa está. Eu vi, por exemplo, cenas de consultório muito interessantes, assim, de onde o profissional, com toda a paciência, com toda a paciência mesmo, negocia com aquela pessoa alguma coisa de um convencimento, é da ordem do convencimento. E tem coisas que podem convencer. Por exemplo, um bom tratamento odontológico, é isso? Então você não vai convencer a pessoa com um discurso da normalidade, um discurso de isso não faz sentido. Por exemplo, a coisa do dentista, como eles têm muita dor de dente, aí os que usam crack mesmo, outras formas de cocaína, eles têm muitos problemas dentários e têm muita dor de dente. A hora do dentista, oferecida junto com a saúde bucal, da atenção básica, muda completamente a relação daquele sujeito com a política pública. Eu falo assim, pô, de doer e tal. Eu já vi pessoas dizendo assim, eu só quero saber de dentista, eu não quero saber de... Ótimo, ótimo. A redução de danos entende assim, se a pessoa chegar para você, eu só quero ir no dentista, ela já está em tratamento, ela já está no processo de redução de danos. Entendeu? Já está, depois ela vê qual é o outro processo e tal. Então, essas coisas, eu não estou falando especificamente de crianças, mas essas coisas funcionam. Agora, de que modo que podem funcionar? Não tem como ter política pública se você não tem Estado, no sentido de um Estado que seja um Estado legítimo, entendeu? Se não tiver legitimidade, você não vai sustentar também. É mais ou menos, assim, mal comparando, quando teve aqui no Rio, há muito tempo atrás, um governo que instituiu o Prêmio Faroeste, chamado Prêmio Faroeste, a gratificação Faroeste para a polícia. Lembra? Era o Marcelo. Bom, a polícia é um braço do Estado, a saúde pública é um braço do Estado, a escola é um braço do Estado, a assistência social é um braço do Estado. Se o Estado institui uma gratificação para a autoridade policial transgredir a lei através da violência, não tem Estado possível, não tem possibilidade. Então, só existe a perversidade. O Hélio Pellegrino falava isso, ele escreveu até quando existia ainda o Jornal do Brasil, ele escreveu um artigo memorável no Jornal do Brasil sobre esse negócio sobre essa questão dos jovens que cometem delitos, da juventude que é delinquente, que comete delitos, etc., que ele falou da ideia de que a pessoa tem que se formar, ela se forma pela, digamos, identificações sucessivas com a ideia de uma lei, que é uma lei justa. Não é isso? Uma lei justa, a lei, né, o pai, a família. Agora, se a lei é a perversidade, que mecanismo de identificação ele vai fazer, se não também mecanismo de sobrevivência perversa, formas perversas de sobrevivência. Então, eu não acho que se consegue, por exemplo, como eu trabalhei muito tempo na gestão, não estou mais na gestão, mas eu acompanho, continuo acompanhando agora através de... Tem muita gente lá fazendo isso. Você não acha que a gente está começando de trás para frente? De trás para frente como? Porque assim, às vezes você tem a impressão de que a gente olha, a gente tem que cuidar das crianças nessa situação e tudo, mas a gente pouco faz com quem fornece as drogas para essa criança, por exemplo. E aí minha pergunta se a gente não pode fazer nada com relação a quem fornece essa coisa para alguém
tirar elas. Né? Aí não, porque às vezes eu fico pensando, a gente vai travar, mas elas vão voltar. Mas por quê? Porque alguém vai fornecer Olha, novamente. agora eu vou lá. Então eu vou dizer em que eu não acredito. Em que eu falei em que eu acredito. Então, por exemplo, vocês estavam falando, nós iniciamos com essa coisa de onde entra o crack, onde não entra o crack. Por exemplo, a Rocinha está numa turbulência de violência absoluta. É isso? Tem serviços. Eu vi lá os pacientes da Rocinha, que foram da CAPS, né? Os pacientes foram transferidos ali para o Banco Vasalha, estavam bem lá. Depois que a coisa se acalmou, já voltaram para o CAPS lá na Rocinha, o CAPS está lá dentro da Rocinha. A clínica da família, que fica no mesmo. Você sabe como é aquilo lá. Até, aliás, eu não acho aquilo ruim, não. As pessoas criticam muito, mas foi uma boa solução arquitetônica. Porque você tem o CAPS, você tem o CAPS, a clínica da família, é a UPA. É a UPA, mas aqui do lado você tem a UTP também. Então é uma área. Quando aconteceu essa situação agora, a polícia foi se refugiar justamente na UPA. E foi uma situação de muito pânico, muito terror. E é uma coisa assim absurda que eu acho, quer dizer, é uma coisa absurda. Eu acho que a mídia brasileira, ela é totalmente responsável pelo estado, entendeu? De violência que a sociedade vive. Por quê? Porque ela estimula, espetacularizando a violência, e ela não informa o que se passa. Só reproduz. Mas reproduz só o clichê. Só o clichê. Por exemplo, a mídia. Bom, eu ia falar de uma outra situação de violência, mas vou ficar nessa. A mídia não dá notícia de violências, de situações de violência que possa colocar em xeque o grande engodo que é a ideia de uma sociedade justa e funcionante. Entendeu? Justa, funcionante, sem drogas. Entendeu? Não dá. Então não dá. E ao mesmo não, isso é mundial mais ou menos. Eu acho que a mídia brasileira, acho que a mídia brasileira é pior do que qualquer outra mídia no mundo. No sentido de estimular a violência e no sentido de ocultar. Principalmente quem faz essa mídia no Brasil. Peraí, olha só, eu queria fazer Eu vou só terminar o que eu já vou terminar. Eu sei que eu me estendi. Eu sei que eu me estendi. Mas a questão de combater quem fornece, aí a gente entra numa coisa mais estrutural, seria primeiro, se existe um governo que é apoiado por 3% e que tem um apoio de 97% na Câmara, isso não é uma situação democrática, não é isso? Isso não é uma situação democrática. Então, se não existe um Estado com legitimidade, não vai ter política pública com legitimidade. Não tem como, aí não tem como, porque isso não vai se sustentar. Agora, em relação ao fornecedor da droga, eu acho que a questão da política de drogas não é, como dizem os órgãos da ONU, que dividem entre oferta e demanda, não é isso? A demanda são os caras que querem se tratar. A oferta é a questão de combater o tráfico, combater o fornecimento. A questão do combate ao fornecimento e tal não tem funcionado como política pública se for a linha geral da política pública. Aí eu acho que, sem querer também simplificar o problema, eu acho que o tema da mudança do Estatuto Legal da Droga tem que ser trazido à baila. Porque não é a questão do fornecedor. Todas essas regras, do tipo quem passa droga para a criança, para o jovem, eu acho que tem uma certa ideia de que o jovem poderá ser protegido, entendeu? Desse ambiente no qual ele vive, entendeu? E eu acho que essa ideia não é uma... Porque a gente tem que contar com... Ele tem que ser protegido, obviamente, mas essa ideia de que ele vai ser protegido do ambiente onde ele vive
vai encaminhar para uma ideia de que você tem que transferir esse jovem do ambiente em que ele vive, entendeu? Porque um ambiente de vulnerabilidade está colocado para funcionar. Você tem que oferecer alternativas. Uma última coisa, quando a gente trabalhava lá, nós criamos um grupo de jovens, está perguntando sobre eu não fiz jovens e tal. Os serviços de criança e adolescente funcionam, eles vivem o tempo todo com situações de vulnerabilidade, de violência, mas eles só funcionam se tiver uma retaguarda que não seja uma retaguarda perversa, entendeu? Uma retaguarda de proteção mesmo. Serviço de saúde mental, de assistência, de escola. Há uma distância da escola em relação às outras políticas, mas há um abandono da escola, essa é a verdade. Que há uma distância, mas a escola fica ali meio ao Deus dará. As pessoas que trabalham com a escola querem muito a proximidade das outras políticas públicas. Pedem muito isso, pedem a presença dos serviços lá dentro. Né? Então, esse grupo que a gente montou foi um grupo de jovens adolescentes lá em Brasília, que era da cidade de Satélites. A gente fez algumas reuniões com eles, graças, obviamente, a pessoas que trabalham com jovens, que conseguiram, a gente queria que eles fossem nossos consultores, entendeu? Jovens de rua, jovens que viviam em situação de rua. E a gente conseguiu fazer algumas reuniões com eles, tem essa ideia de que é muito difícil fazer reunião com jovens, os jovens não querem e tal. Se for muita bobagem, eles realmente não querem. Eles falavam claramente assim, palestra não. Com muita razão. Pedro. Mas agora, uma boa conversa sim, se for para valer e tal. Então esses jovens nos apontavam coisas ligadas ao que funciona, o que não funciona, como nos aproximar das escolas. Agora, para funcionar, você tem que ter uma política pública de um Estado que seja um Estado de bem-estar social. Ou de uma ideia de construção do Estado de bem-estar social. Olha só, a gente tem um compromisso de acabar às 5 horas. Então, estamos quase chegando às 5, acho que todos nós temos alguma colocação a fazer. Então, eu sugeriria, todos nós temos um espaço curto, que a gente pode chamar de rodada de fogo, só para fazer alguma colocação o mais breve possível, mais sintetizada possível. E assim, lembrando a vocês que na primeira sexta-feira de novembro, nós vamos ter, vai ser na segunda sexta-feira, dia 10 de novembro, vamos continuar esse debate com a presença do Francisco Inácio, que é da Fiocruz, e com a presença do Jorge Jaber, que foi exatamente o mentor desse programa, e a pergunta a ser respondida na próxima encontro da gente é quem eram essas crianças de rua, ou seja, para quem esse programa foi feito. Né? Eu sei que esse tema suscita inúmeras perguntas e daí a nossa opção de focar no programa de recolhimento compulsório, porque é um foco. Senão a gente vai fazer só perguntas e não vai ter resposta. Então, a partir daí, eu queria abrir esse espaço de rodada de fogo. Vamos começar com você e aí a gente vai seguir. Ela vai chegar nela, é exatamente o que ela pediu, ela encerra a rodada. Mas é bastante colocação, por favor. Eu quero agradecer então. Eu acredito que ninguém tem uma receita pronta, mas o coletivo é uma linha de fuga para que a gente possa ter uma perspectiva do futuro, uma coisa melhor. Wilson, você quer fazer alguma colocação? Margarida? Só dizer que, apesar do que eu coloquei aqui anteriormente, eu todas as vezes que participo dessas conversas, eu saio de certa forma com as minhas forças renovadas para continuar acreditando nisso e lutando por isso, porque quando luto por isso, luto por uma sociedade futura melhor e principalmente pelo direito das minhas filhas. Você? Eu já falei bastante coisa. Eu poderia falar que as drogas têm que ser legalizadas, então não foi dito aí. Concordo. Acho que a minha colocação que eu tenho, que vale a pena vocês darem uma olhada, o Paulo já falou, ele tem umas controvérsias, mas um preço muito alto do Karl Hart, que eu já li, estou revendo de novo. Ele nos ajuda a pensar outra perspectiva sobre as drogas. Boa tarde, meu nome é Francisco, eu sou
criminólogo e sou assessor do deputado estadual Flávio Serafini. Eu só queria muito rapidamente saudar esse espaço, é um alento assim, diante dessa política de repressão discriminatória, de apreensão, a gente poder falar em acolhimento das nossas crianças e ter esse tipo de preocupação, sobretudo a questão da tirar o paradigma da criminalização e trazer essa questão para o debate da saúde, do acolhimento, da assistência. Enfim, acho que esse espaço aqui tem que permanecer, aprofundar esse debate, sobretudo a gente tirar deliberações e encaminhamentos para a gente transformar esse debate tão enriquecedor em medidas práticas para a gente poder tentar mudar essa realidade. Só isso. Vou me apresentar, porque eu cheguei atrasada, me desculpe, meu nome é Eliane Pereira, eu sou promotora de justiça, sou assessora de direitos humanos e minorias do Ministério Público, venho acompanhando essas discussões de uma forma mais recente, a partir de janeiro, né? Teve a oportunidade de conversar, e eu queria fazer algumas colocações, em primeiro lugar, em relação à fala do Dr. Pedro, no que diz respeito ao posicionamento do Ministério Público. Eu não acompanhei esse debate, a época eu estava presente nesse evento, né, que o senhor mencionou, mas o que eu posso lhe garantir é que o Ministério Público é uma instituição muito plural. Então, eu vou citar, assim, já que o senhor mencionou 2 lugares, eu vou citar o nome de 2 colegas, um no Rio, um em São Paulo, que não estavam de acordo com esse tipo de política. Aqui no Rio, o Dr. Rogério Pacheco, para quem teve a oportunidade de trabalhar com população de rua, e vou citar o nome do colega, que é o Eduardo Valério, de São Paulo, que é uma referência, inclusive, com uma atuação muito contundente em relação à atuação do prefeito Dória em São Paulo. Então, é só para a gente não lembrar, né? E aí, já indo nessa mesma direção, eu acho que se a gente está aqui, todo mundo, de uma certa forma, está tratando de subjetividade. E quando eu vejo algum tipo de categoria, seja minha ou de quem quer que seja, generalizado, eu me sinto incomodado. E eu respeito muitíssimo a trajetória do senhor, não vou nem dizer o quanto, mas muito. Muito o quê? Muito a trajetória do senhor. Acompanho. Pode me chamar de você, porque eu pinto a barba e eu... Não, mas é muito respeitoso o meu tratamento. Né? Então, quando o senhor generaliza em relação à visão do juiz, a atuação, isso me incomoda, porque eu não me trato como os seus pais. Eu me trato por ele amar. Eu tomo licença para tirar o tratamento exatamente em respeito à história e à vida. Então, favorizemos a subjetividade. Em relação ao que você falou, desculpa, eu não vi o seu nome, porque eu cheguei atrasada. Alexandre, né? A gente está falando de política de drogas e hoje a gente já tem um espaço assim, um pouco mais arejado institucionalmente para falar disso. Isso já foi um tabu muito maior no Ministério Público. Eu tenho 23 anos no Ministério Público. Eu posso dizer que eu acompanhei posso fazer esse retrospecto, que um assunto que era muito mais tabu hoje é enfrentado com um pouco mais de sinceridade em relação à política de drogas. Isso não exime a pergunta que você trouxe, né? Porque se a gente tem uma situação de proibição total, a gente tem uma falta absoluta de regularização. E em qualquer cenário de política de drogas, esse seria um exemplo repreensível de adulto que fornece droga para as crianças. Então, eu acho que isso é o óbvio, me parece. Mas é onde não funciona, você concorda? É onde não está funcionando. Né? Não, perfeito, perfeito. Mas esse é o paradoxo. Se você tem uma proibição absoluta, e aí eu falo muito mais como Eliane do que como assessora da chefia institucional, né, do procurador-geral, se você tem uma absoluta proibição, você tem uma ausência completa de regulamentação. E aí isso é bom ou ruim? É um tema que a gente... Se legalizar era mais fácil controlar. Mas em qualquer que seja o cenário, qualquer que seja a política, a gente vai se deparar com situações como essa que tem que enfrentar. Enfim, eu acho que é isso que eu queria agradecer. Márcia, tem alguma coisa que você queira fechar? Queira fechar, falar? Posso falar? Bom, eu quero começar pedindo desculpa. Eu geralmente eu não costumo generalizar. Ou quando eu generalizo, eu faço
Falo em seguida das exceções, que existem as exceções. Mas é porque, você sabe o que é? Há uma impotência tão grande em nós que somos minoria, entendeu? E é um negócio complicado. Você está numa casa, lá onde eu estou, tem 70 pessoas. Então tem meia dúzia de 4 que pensa essas coisas. Mas eu não lhe tiro pelos seus pais. Hã? Eu não lhe tiro pelos seus pais. Não, eu sei, eu sei, eu quero dizer que eu peço minha desculpa, porque eu tenho. Quando eu falo do judiciário, é porque o judiciário me incomoda muito. Animais entrados para eles poderem jogar uma coisa. Mas o que eu queria era o seguinte, eu queria ver, passando de concreto, por exemplo, lá nós temos uma página no Facebook que é muito bem visitada. Eu queria ver a possibilidade, por exemplo, de, não digo o tempo todo, mas determinados trechos daquilo que foi falado. Assim como na sessão anterior, na reunião anterior, teve aquele pesquisador, quer dizer, isso daí, se existia a possibilidade de passar para a gente colocar na página, porque é uma página que vai visitada, redes sociais, e é, de certa forma, uma contribuição. Quer dizer, eu sei que é pequenininha, entendeu? Mas, de qualquer maneira, quer dizer, você atinge 10, 15, 20 mil pessoas, entendeu? E vai tomando conhecimento. Tem os exemplos de sucesso, né, que foram apontados aqui, esse negócio lá da Bahia, o que ela colocou, o negócio da educação das crianças, né? Eu me lembro que no Rio Grande do Norte, na velha época, o Alcide Góes fez de 3 graus também, e aprende a ler. Pois é, eu só queria isso, eu queria ver essa possibilidade, se a gente poderia trabalhar. Na informe final, eu te falo. Você, Pedro Gabriel, quer fechar com alguma coisa para colocar? Não, eu gostei de participar. Eu queria só dizer isso, que o cenário mostra também experiências muito exitosas com situações tão difíceis. E tem pessoas aí na rede intersetorial, não só de saúde, fazendo coisas admiráveis. Isso aí é preciso muita gente fazendo coisas admiráveis nessa situação de adolescentes em situação de rua. E vale a pena conhecer esse experiência. Então, olha só para concluir, primeiro, como vocês viram, está sendo gravado, esse vídeo vai para o YouTube, assim como os vídeos das 2 reuniões anteriores estão no YouTube. E aí, Eliomar, está totalmente à sua disposição e para todos que quiserem divulgar, divulguem. Além disso, nós temos um grupo de discussão via WhatsApp, que é exatamente para a gente poder prosseguir essas discussões aqui. Só fazendo uma observação que é preciosa. Só postar no WhatsApp coisas referentes ao tema. Não pode bom dia, boa tarde, boa noite, ou nasceu ou morreu. Eu sei que a sociedade está repleta de temas emergentes, urgentes para serem tratadas, mas se a gente não focar, fica aquela sensação de não produzir nada. Então, quem quiser entrar para a rede do WhatsApp, eu posso dar um cartão meu, que vocês depois me mandam um WhatsApp com o telefone de vocês, eu coloco vocês, problema nenhum. Só não fiquem ofendidos se postarem alguma coisa que não seja do tema, que eu chamo a atenção, para não ser o mais urgente que seja. E fechando, de segunda a sexta-feira de novembro, estamos aqui. Espero encontrar todos vocês. Foi um prazer estar com vocês. Né? A gente estará aqui discutindo quem era este usuário. Né? Eu te espero, Pedro. Obrigado. Estaremos aqui. Fechado. Então tá. Aí eu coloco no live. E assim, tá? Fica mais fácil a gente se comunicar. Falar, deixa eu jogar Tá. falar sobre a audiência pública Tá da legal. adoção compulsória. Uma coisa que eu esqueci, a gente está organizando audiência pública sobre adoção compulsória, viu? Eliomar e Fábio Serafim.
serão... Vamos ajudar aqui, ó, a realizar isso. Os vereadores são funcionários. Adoção compulsória de Filhos de usuários. filha de usuários. Continue. Vou conversar com ele aqui sobre o bem. Não, você não vai embora não, se antes que a gente fechar a adoção. Deixa ele, aí a gente faz mais assessoria, porque ele tá aperreado. Deixa ele e a gente conversa. Pode ser qualquer